Estamos a live. Estamos a live? Shabbat Shalom, Mevorar, Haverim, Sadikim, para aqueles que vão nos acompanhar a posteriori, on demand, um Shalom, né? Um poderoso Shalom aí, um Hazak Shalom para vocês. Hoje será um dia longo, irmãos, porque nós teremos agora, pela primeira instrução da manhã, nós vamos terminar essa trilogia, que são as 3 primeiras parashiot anuais, né? Que na realidade fala da formação do maçom. Todo maçom, eu falo isso todo ano, né? Já é o 3º ano que eu falo isso. Todo maçom tem que ser masterizado nessas 3 parashiot, Bereshit, Noah e Ler Lehá. Nós vamos explicar, está aí na lousa. O pessoal do grupo GEA já deve ter recebido, né? A lousa do Maguide que o Capitão Leite prepara, né? Chegou a subir já, Lucas, pro Urosh, está aqui fazendo o back-office. Já subiu? Já subiu, né? Eu, de qualquer maneira, fiz ali a grande para a gente botar ali na frente para facilitar os estudos, tá? Aí depois nós saímos do Face aberto, né? Do Open Face, a gente sai dele. Aí nós entramos no GEA, aonde nós vamos ter a instrução do Ler Lehá, da Parashá de hoje, e também continuar os estudos, né? Dos Salmos, né? Porque os irmãos estão sendo masterizados para fazer uso dessa poderosa ferramenta de comunicação com o sagrado, que é o Terrilim, né? Que são os Salmos, tá? O Oriente já faz isso, nós já vamos para 3 anos, né? Que os irmãos vêm fazendo uso sistemático após os rituais, né? E temos obtido grandes abrahotes, né? Grandes bênçãos, né? Irmãos aí realmente bastante realizados com essa proximidade com o sagrado, que na realidade é a techuvá maçônica, né? Não tem muito mistério nisso, tá? Aí depois nós vamos sair do GEA e vamos dar continuidade à elevação do irmão Gustavo e do Capitão Leite, né? Eles foram elevados, mas aqui no nosso Oriente nós temos uma sistemática diferente, né? Então vocês sabem que nós temos essa página aberta, que já tem praticamente 70 vídeos, nós temos mais de 150 artigos, né? Onde os irmãos, ele começa a sua caminhada, né? A sua caminhada, nós vamos estudar isso hoje, na Parashá de hoje, a sua caminhada em relação a algum Oriente, tendo em vista o que ele está aprendendo, né? Por si, né? Lerá, né? Por si, nesses artigos e vídeos. Aí ele começa a participar do Maçons Cabalistas, que também é aberto, mas já é mais específico, tá? Ele começa a tomar gosto, aí ele entra para o grupo de estudos avançados, que já é um grupo fechado, é um exogrupo, tá? Tanto a página aberta como o Maçons Cabalista são exos grupos, né? Externos, tá? E aí, ficando no GEA por algum tempo, né? Se ele já é maçom, por exemplo, né? Ele se propõe a ter seu avental consagrado e fazer parte do nosso carral, não necessariamente largar o seu Oriente anterior, a sua loja, sabe? Nós não queremos exclusividade para nada.
só existe uma exclusividade, é o Ahavat Hashem e o Yehirat Hashem. É a única coisa que Hashem quer de nós, é esse amor e temor pela sua maravilhosa palavra, né? Eu, inclusive, até gostaria de parar um pouquinho aqui e agradecer ao Rosh que está aqui. O Rosh nos deu de presente uma Emet Torah, né? Uma Torá verdadeira, tá? Então, está agora à frente da nossa Bimá, tá a Torá. Então, Baruch Hashem pela Torá que agora está à nossa frente, tá? E então essa é assim que nós funcionamos. Obviamente que tem irmãos que não, por não serem maçons, então para entrar no Kahal eles são iniciados, né? E eles começam então essa caminhada, né? Derehut, né? Maçônica cabalista, tá? Então, eu também gostaria de pedir aos irmãos, né? Vocês viram que nós entramos e tivemos de sair, tivemos problema de som. Nós temos que atualizar os nossos equipamentos, né? Aliás, atualizar não, né? Porque a gente não tem equipamento quase nenhum, né, Rocha? Tá? Tudo que a gente faz aqui, se a turma souber como a gente faz, vai dizer, realmente é obra de Deus, né? Porque nós realmente ficamos aqui ligando fio, esse tipo de coisa. Os irmãos puderem plugar aí e nos ajudar, 5, 10, 15, 20 reais, tá? Nós precisamos comprar alto-falante, precisamos comprar equipamento, câmera, a gente não tem câmera, tá? A gente filma de um smartphone, tá? Então, vocês não têm assim muita noção, mas os irmãos que já visitaram aqui, eles dizem, puxa, como é que vocês conseguem fazer tudo isso não tendo nada, né? Aí eu sempre cito a parábola lá dos 3 peixinhos e... Não, dos 2 peixinhos e dos 3 pãezinhos, né? 3 pãezinhos já vê, realmente a gente faz multiplicar. Então vamos nos ajudar, porque vocês estão sendo ajudados, eu tenho certeza por isso. Senão não daria 50, 60 mil visualizações por semana, né? Então não é possível que em 60, 70 mil visualizações por semana não tenha Leve Naqui, Leve Tarô para nos ajudar, tá? Então, vamos para... Nós não temos a estatística, né, Rocha, dessa população mais ou menos de 15 mil que nos seguem, quantos são maçons, né? Não dá para ter uma noção. Não dá, né? Não tem especificação. Não tem, né? Mas eu gostaria mais ou menos um dia de saber, né? Vamos ver, né? Bom, então vamos, irmãos, vamos para a instrução de hoje, porque o dia será longo para uma guide, né? Nós vamos ter aí pelo menos 8 horas hoje, tá? Tá bom aí a imagem, Rocha? Tá? Então vamos ver? Irmãos, prestem atenção, tá? Vamos aqui para a nossa tela. O que estava aqui, ó? Eu vou trazer a tela também para próximo. Rocha, vê se fica bom aqui. Sim. Hã? Fica bom também? Hã? Fica bom. Fica bom? Tá, porque aí me facilita. Eu faço aqui e o irmão tem 2 planos, né? Os irmãos que acharam que ficou thumbs up aí, tá? Que é pra gente tá falando a mesma linguagem, tá? Ok? Vamos lá. Então, o que eu falo todo ano e repito mais uma vez esse ano? As 3 primeiras parashiot, elas são fundamentais, porque elas vão estabelecer todas as sessões de todas as preleções. Então, quem está no rito escocês antigo e aceito, que almeja ir até o grau 33, inspetoria geral e etc., terá que ser masterizado nas 3 parashiotes, tá? Nas 3, tá?
E isso vai acompanhar. Então, no primeiro grau, isso fica patente, tá? Então, vamos ver. A primeira paraxá que nós estudamos, que todo ano, né? Quer dizer, esse é o ritmo para o Torah Pace, né? Foi Bereshit, no princípio. Então, o que nós vimos? Nós vimos que não é no princípio, como vocês aprendem desde pequenininho, né? Que o padre, o pastor, sua mãe, sua avó, fala lá, meu filho, no princípio Deus criou os céus e a terra, não é? Sim. Mas isso é errado, tá? Quer dizer, isso é errado. Isso é um erro de linguagem que foi se multiplicando, ampliando e virou uma verdade. Bereshit é o princípio, tá? Então, o princípio da criação, ele se deu de forma total, na cabeça do princípio, tá? Então, o princípio não é o princípio, entendeu? O princípio é o princípio, tá? Essa que é a dificuldade de entender. E aí, como a pessoa entende errado já a primeira linha, né, da Bíblia, Aí entende tudo errado, não é verdade? Entende tudo errado. Então, o primeiro versículo, Passuk, da Torá ou da Bíblia de vocês, né, porque a Torá, o Rumash, são os 5 primeiros livros da Bíblia de todo mundo, seja Almeida, seja King James, seja a Bíblia do Peregrino, que é a Bíblia que eu gosto muito, tá? Então, isso aqui foi criado na cabeça do princípio. O princípio já criou tudo, tá? Na cabeça dele. Então, por exemplo, quando eu faço a lousa, aqui, a lousa está em branco. Mas aí eu imagino como eu devo preparar a lousa para facilitar a instrução de vocês no Shabat. Então, a lousa, primeiramente, ela foi toda preparada na minha mente. Tá? Então, a lousa foi toda feita. Tá? Aí eu vou fazendo aqui a lousa. Aí faz uma alteração aqui, eu mando para o capitão altera lá. Aí tem o processo de criação. Então, o que nós vimos lá com o grupo do GEA no curso de Kabbalah? Emana, cria, formata e emana, né? E realiza, tá? Então nós vimos que existem 4 mundos, né? Nós vivemos sobre essa energia de 4 mundos, tá? O mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formatação e o mundo... Então, aí a maçonaria, quer dizer, os nossos sábios lá da época elisabetana, né, 1500, né, século XVI, eles foram extraordinariamente inteligentes, como os anglo-saxões o são, né? Isaac Newton, Shakespeare, Bacon, né? Eles são muito, muito dedicados ao estudo, né? Dizem que os ingleses, né, são muito estudiosos, porque como o clima é horroroso lá, eles não têm muito o que fazer fora de casa. Então fica todo mundo dentro de casa estudando, né? Como eu estudei lá, realmente no inverno é disgusting, né? Como se diz em inglês. Putz, segurei lá. 4 horas da tarde está escuro, 10 da manhã você não viu o sol ainda, sabe? Então, tanto faz você estar estudando de noite ou de dia, que é a mesma coisa, tá? Então nós vimos essa questão daqui. E aonde vem essa grande sacada dos maçons lá do período elisabetano, né? 1550, tá? John Dee, né? Nós estamos falando de John Dee. Quando você contrata um arquiteto para fazer o projeto da sua casa ou fazer o projeto do templo, o arquiteto ele vem lá, né, com o projeto todo no papel, não vem? Uns trazem maquete, né? Agora com CAD/CAM, né? O camarada te convida para fazer uma viagem virtual, né?
por dentro do projeto, você vai num stand de vendas, né? Aí o vendedor lá, para facilitar a venda dele, o que ele faz? Bota aquele óculos, né? Aquele tampolho, né? No cliente, aí a mulher visita o apartamento, né? Que ela gostaria de ter, não é isso? Tá? Então, esse é o conceito do Bereshit, tá? A pessoa interagiu com o pensamento, foi no mundo do pensamento, e no caso, foi no mundo do pensamento do arquiteto, do projetista, tá? Então, isso é exatamente, por isso que o nosso Dr. Leibowolf, né, o nosso Rebbe, né, o nosso guia espiritual, né, ele fala que a Torá é o blueprint da criação, tá? Então, a criação já está toda formatada ali, como o arquiteto faz com aquele desenho, tá? Aí o arquiteto, quando ele vai visitar a obra, ele leva aquela planta debaixo do braço, né? E ele diz para o pedreiro, não, aqui está errado, esse azulejo era ali, né? Então, esse arquiteto vai dirigindo essa criação. Então, nós somos os pedreiros do grande arquiteto. Entendeu? Eu acho essa é uma sacada sensacional, porque a gente consegue corrigir com uma única sacada maçônica, a gente consegue corrigir o que naquela época já tinha, vamos Constantino ano 300, tá? Augusto Rômulus ano 600. Então vamos pegar todas as heresias de Roma por volta do ano 750, tá? Então, de 750 a 1500, já tinha 750 anos de besteirol, tá? Então, sendo espalhado pelo mundo. Sendo espalhado pelo mundo, claro, como é que é? Viralizou, né? Virou um vírus, né? Um vírus. Pegaram aquele monte de jesuítas, tudo viralizado, e mandou para índio, para inca, para asteca, né? E viralizou. Então, a sua avó acabou te ensinando, meu filho, você vai fazer a primeira comunhão, então você tem que entender que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ah, é, mamãe? Ele criou, você não está vendo o criado aí? Tá? Então, os maçons consertam isso. Agora, o que nós, maçons cabalistas, consertamos mais ainda? Que a revelação é progressiva. E, na realidade, o Zohar, né, ele vai para o Reino Unido, o Zohar vai virar esse elemento de discussão dos alquimistas da época, né? O Zohar, ele aparece no sul da Espanha por volta do século XIII, 1200. Aí tem a Inquisição. Esses judeus, então, migram para as Ilhas Britânicas, né? Para as Ilhas Britânicas, e esses alquimistas, lá aí, num período elisabetano, né? 1500, 1550, 1600 também, né? Já Elias Eshmol, né? Eles começam a fazer esses estudos, tá? Do conhecimento da Kabbalah, do Zohar, né? Dentro das lojas operativas, porque eram territórios neutros, né? Eram territórios que você podia ir lá estudar, né? Isso é bacana, tá? Então, aqui, nós damos mais uma desentortada nesse pau torto aí, tá? Então, nós sabemos que aqui já foi tudo criado na mente do Eterno, e o Eterno, então, nós vamos interpretar essa grande oração, né? Que é o Shema, né? Aqueles que andam comigo, né? O Rosh, por exemplo, quinta-feira, etc. Ele vê que de vez em quando o meu o smartphone ele toca uma determinada oração, porque eu estou plugado na egrégora de Tel Aviv, então toca aqui. E de vez em quando toca lá o Shema, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por quê? Isso é para manter a sua
forma pensamento, manter a sua kavaná, tá? Só que é o seguinte, esse errad é um em hebraico, esse errad não significa que Deus é um. Aí vem a segunda grande heresia, que foi, foi colocada em 25 volumes pelos São Tomás de Aquino católico, né? Porque é um, aí já que é um pode ser três também, né? É só você dizer que três é um. Eu não sei. Não é verdade? Um é três e três é um, não é isso? Tá? Mas não é isso que está escrito lá na Torá. Lá na Torá, esse errad quer dizer é a unidade. Então, em Hashem, no Reshit, no princípio, que é difícil eu falar o princípio e o pessoal não vê assim um starting gate, né? Tá? Inclusive nem tem outra palavra em português, né? O princípio é o princípio, né? Vamos assim dizer, não é o primeiro capítulo, já é o filme todo, entendeu? Já é o PDF. É o início, né? É no princípio e o princípio. Não, mas o princípio é no princípio. No princípio, qual é o princípio? Entendeu? É o princípio mental, tá? Muito bem. Esse errad, não é um assim. Então, Deus é um, mas também é três. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, isso não existe na Torá, em lugar nenhum na Torá. Os adventistas, eles acham tudo quanto é texto. Por quê? Porque as pessoas não estudam o Rumash para transformar em Torá. As pessoas estão preocupadas em arrumar versículos dentro da Brit Hadashah, dentro dos 77 volumes, né, que estão ali dos católicos, ou 66 73, 66 dos protestantes, hã? 66. 66 e 73, né? Elas estão preocupadas ali em arrumar versículos que provem que um é 3 e 3 é 1. Mas o versículo está sempre isolado. Porque a unidade está aqui, a unidade já está na primeira palavra. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Isso está em hebraico para todo mundo ler aí. Você entendeu? Não precisa, como eu sempre digo, não precisa aprender hebraico. Basta aprender primeiro versículo, tá? Então, aqui, nós vamos entender que esse errad, que esse um, é a unidade. Então, todos nós estamos em quem? Em Hashem. Todos nós estamos em Hashem. Agora, Hashem, ele cria um elemento espiritual chamado Adam. Adam Kadmon, tá? Isso que a gente viu. Então, esse Adam feito homem e mulher, né, feito macho e feito fêmea, tá? É espiritual, tá? Então, quando ele abençoa essa criação, ele já abençoou o homem e a mulher que vai sair dali, já abençoou o Ish e Eshá que vai sair dali. Só que aqui, onde nós estamos, houve um determinado Adam, há 5.779 anos atrás, que fez essa ligação de novo. Esse é o Adam, Harishon, é o primeiro Australopithecus que conseguiu fazer essa ligação, tá? Então, todos nós estamos no Reshit e todos nós estamos no Adam Kadmon, tá? Então, todos nós somos parte desse Adam, tá? É isso que é importante, tá? Então, aí é criado o conceito de Ish, homem, e Shá, mulher, aonde mulher nada mais é do que um homem que leva a vida, Re. Então é colocado na mulher um Re. Re é a letra da liberdade, ela é a letra aberta, Re. Tá? Isso nós vimos, né? E aí, todo esse conceito da primeira paraxá é resumida em uma palavra. Ribur. Ribur. Conexão.
Tá? Então, qual é o objetivo maçônico cabalista? Entendendo a lógica do Criador, ser uma criatura que esteja conectado com o Criador. Só isso. Você entendeu? Precisa ter Roma, Praça de São Pedro, não precisa ter nada disso. Você entendeu? Sabe por quê? Porque senão Avram Avinu não podia ser o nosso pai. Porque tinha igreja na época, não tinha nada na época, não tinha nem o Mishkan, né? Não tinha nada. Tá? Nem Torá. Não tinha Torá, não tinha nada. Tá? Então, o que ele diz? O que Hashem vai dizer para Avram na Parashá dessa semana? Ler Lerá, que está lá. Ele vai dizer, eu escolhi Avram porque ele vai transferir para seus filhos, ou seja, para gerações futuras, né, esse conceito de Sedaká Umishpat, de equidade e juízo, tá? Porque sem equidade e juízo você não consegue fazer essa ligação, tá? Então, isso é o errado. Deu para sintetizar a primeira paraxá direitinho? Tá? Então, para aqueles que assistiram já nossos vídeos anteriores, eu começava os vídeos dizendo Connections the Meaning of Life, tá? Que é como na Spirit Grow, né, fundada pelo nosso querido e grande amigo Dr. Label Wolf, né? É como ele começava na década de 90, né? Ele sempre falava, brothers, the spirit of life is connection, tá? Então, o espírito da vida é a conexão, tá? Ok? Tá? Então, é o retorno à unidade. É isso que nós fazemos, é isso que nós procuramos fazer em loja. Por isso que antes de uma loja ser aberta, nós invocamos o grande arquiteto do universo em todos os nossos trabalhos, para que nos mantenha em paz e harmonia, né? E abrimos o livro da lei sagrada e colocamos os luminares em cima, não é isso? Tá? Então, está bem explicado isso daqui? Eu acho que nenhum maçom deve ter mais dúvida. Aí, aqui, então, a primeira paraxá, nós temos, então, a criação. Essa criação cria o homem. Ele cria Adam, tá? E dentro dessa paraxá vai aparecer o homem e a mulher já separados. Mas é tudo Adam, tá? É tudo Adam, tá? Ok? Então, é isso daqui, o homem. Na segunda paraxá, nós vamos então tratar de Noah, tá? Então, o grande maçom, né? Já do período de James, né? James I, né? Inigo Jones, né? Ele traz o maçom, ele vai encontrar o primeiro maçom em Noah, tá? Por quê? Porque o Eterno achou um justo, tá? Esse justo, esse sadik, na realidade ele quis dizer que o Eterno achou uma pessoa que sabe ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio é entre os céus e a terra, entre o Hashamaim e o Haaretz, tá? Esse é Noah, isso é o justo. Essa palavra caridade, né, que está lá em cima na escada de Jacó, na nossa tábua de delineado primeiro grau, não é caridade no sentido de dar esmola, é caridade no sentido de sedaká, no sentido de equidade, tá? Equidade. Então, em Noah nós vamos achar o primeiro sadik. Nós vamos achar, então, ninguém mais prestava, mas salvou-se o Noah, lá daquela população, né? Aí, o que esse Noah, esse Noé, né? Que tem esse nome de descanso, mas a gente sabe que ele nunca descansou. Noé descansou? Não. Talvez depois que morreu, né? Mas durante 120 anos ele ficou lá batendo prego, né? Né? Morreu cansado, né? Então descanso não, ele morreu cansado. Então, essa é a primeira dica que a gente dá. Um maçom, ele nunca para de trabalhar. O maçom, ele está sempre buscando boas obras, nunca para de trabalhar. E
o que esse Noa, ele então nos traz nessa paraxá? Como é que esse Noa, ele cria esse Aron Ruhani, né? Essa arca, né? Que a gente viu que não é uma arca, né? Como todo mundo desenha um barco. A gente viu que é um caixotão, né? Um caixote gigante, um caixote com 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, com 3 andares, cada andar tendo 5 metros, tendo um pentateuco, né? E nós vimos que esses 3 andares representam o Kerosh, os 3 andares da arca, os 3 níveis da alma do homem, exatamente. O Rosh hoje está bom, o Rosh hoje ele veio com Hazak, Venit e Hazek, tá? Então, nós temos ali o instinto, a emoção e a razão, tá? Ok? E qual é a característica desse Aron Ruhani, dessa arca? Qual é a característica? Essa arca, a nós maçons, projeta o que em nós, Roshi? Projeta o que em nós? A loja. A loja. Então, uma augusta e respeitabilíssima loja simbólica é a nossa arca, tá? Mas nós também somos uma arquinha, tá? Muito bem. Agora, qual é a característica dessa arca aqui, construída por Noa? Que característica construtiva ela tinha? Ah, o mestre André chegou. Que característica ela tinha, Roshi? Em qual sentido? Não, construtiva. É. De salvar, Não, ela era feita... era feita de madeira, cipreste, isso. E coberta de betume. Por fora e por dentro, ou seja, nós vimos que as madeiras representam o homem, os homens, né? Então, nós temos que estar juntos, formando uma arca, impermeabilizados por fora do mundo profano e por dentro para que a espiritualidade de nós não saia. E é exatamente isso que nós fazemos em loja. Então, quando o venerável fala, irmãos, ajudai-me a abrir a loja. Por que o venerável fala, irmãos, ajudai-me a abrir a loja? Porque é para todo mundo ficar feito os gravetos da arca, entendeu? Tá? Aí o que eu vou perguntar ao segundo vigilante? Qual o cuidado primeiro do maçom? Aí ele vai responder o quê? O que ele vai responder? Segundo vigilante? Verificar se a loja está perfeitamente coberta. Isso. E o cobridor fica dentro e fora. Tem o cobridor fora. O que representa o cobridor fora e o cobridor dentro? Para não deixar o mundo profano entrar. Não, representa o betume. Isso, exatamente. Não. A resposta é sempre simples. Eu não quero que ninguém complique a resposta. Por isso que ontem eu pedi aí que o Gustavo retirasse o áudio em hebraico, retirasse aquele negócio todo. Não tem que complicar. Gente, preste atenção. Se fosse para complicar, a gente não teria o Rumash escrito igual ele está escrito aí há pelo menos 4.000 anos. O que acontece com toda a teoria da física? A cada 100 anos muda. Então você teve Newton, aí veio Einstein, aí veio Heisenberg, aí veio De Broglie, não é verdade? Essas teorias, a teoria do homem muda. Por quê? Que é o homem tentando entender uma natureza, uma criação com 5 sentidos. Então ele vai melhorando os 5 sentidos, né? O que é o telescópio Hubble? O que é o Hubble? É uma ampliação do olho do homem. Você entendeu? O homem, lá na época que os Madiguim foram estabelecidos, né? Uns falam 10.400 anos antes de Cristo, na Pérsia, né? Eles ficavam lá olhando para o céu, né? Então a turma que está na NASA hoje faz o mesmo papel dos Madiguim persa, só que através de computador. Vê muito mais. Aí o outro lá na estação espacial essa semana disse que viu uma estrela gêmea
se unir e fazer um Sol a 27 milhões de anos-luz. O que alterou no homem isso? Nada. Você entendeu? Porque a gente insiste em melhorar os 5 sentidos. Qual é a máquina que está sendo desenvolvida no momento para fazer contato direto com o Hashamaim? Pode ser que a turma do Google, a gente não sabe, né? Apareça um celular lá, né? O senhor sempre fala isso. Eu sempre falo. Inclusive para aqueles, nos 2 celularezinhos que eu tenho, recuperados devidamente pelo Roche Lucas, né? Que estavam abandonados e sucateados pela minha filha. Ele falou assim, vamos comprar um novo. Eu disse, eu não quero novo. Vamos restaurar o que a gente ainda tem de bom, né? E eu tenho aqui Rav Yeshua nos 2. Porque eu tenho certeza absoluta que toda essa tecnologia nos foi dada, porque já que a gente não consegue se comunicar para cima, o que para cima vai fazer com baixo? Vai se comunicar. Por quê? Agora é o Maguide falando, é a teoria do Maguide, hein? Pelo amor de Deus, hein? Isso não está em nenhum Zorra, tá? Preste atenção, o plano, a governança sempre não manda alguém para o meio de nós? Sempre manda, né? Tem sempre alguém que vem aí e diz, gente, ó, pô, vocês estão pisando na bola, faz contato lá em cima, ó, não é? Né? Tem alguém, é uma mãozinha do maçom aqui, ó. Chamar, não é? Tem lá, pô, pede ajuda lá, que é mais fácil, a turma já sabe como fazer. Não fica inventando o troço. Aliás, eu falo isso para vocês o tempo inteiro, né? Gente, não inventa, é simples, tá? E então nós tivemos isso, né? Tivemos o Rav Yeshua, né? Nós tivemos a Avraham Avinu, tivemos os patriarcas, tivemos Chico Xavier, Baal Shem Tov, né? Yohanan Ben Zakkai, né? Nós tivemos esses caras que são... O Hashamaim não coloca uma legião, coloca um. E um fala pra cacete. É gente que não ouve, né? Concorda? Tanto assim que Rav Yeshua vai dizer, ó, eu falo em parábolas para que ninguém entenda mesmo, porque é difícil entender o dedão. É mais fácil ser acusador, né? É mais fácil ser acusador. Lashon Hará. Muito bem. Deu para entender? Então, aqui nós temos o primeiro maçom, Noah. Presta atenção. Isso é segunda preleção, tá? A busca do justo, tá? E foi Noah que salvou a humanidade? O que Noah fez? Noah viu que tudo ia acabar. Aí Noah resolveu construir essa arca, tá? Que representa também nosso corpo, etc. Representa a loja, tá? Mas o que foi dentro dessa arca? O que foi dentro dessa Aron Ruhani? O que foi? Sua família. Foi, então. A criança. Então, a arca era um clipot, uma cobertura, né? Quer dizer, clipar é escama. Clipote é as escamas do peixe, tá? Então, o peixe não tem aquele monte de escama que protege que a sujeira da água infiltre no seu organismo. Por isso que nós podemos comer peixes com escama, mas não podemos comer peixe com pele, tá? E midot, o que é midot? Midot são as dicas, né? São os impulsos divinos, tá? Que está em nós. Nós temos impulso divino. O camarada aí do PT, do PSOL, do PCdoB, eles podem morrer dizendo que Deus não existe. Porque é o papo que eles têm para vender o produto deles. Mas eles sabem que um Criador existe. Pô, como é que tudo foi criado? Né? Do nada, né? Do nada, veio do nada, tá? Muito bem. Tem até, vê se algum irmão me ajuda, que o Roche na quinta-feira eu falava isso toda hora, quando eu dava para ele a instrução da Ler Lerá, e eu não me lembro do nome. Tinha um cantor que tinha uma música que falava nada, 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 nada. Se lembra dessa música? André, você finge que é novo, você é velho como eu. Não tinha uma música assim? Nada, 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 nada. Era um grupo, né? Era um conjunto, né? Era um conjunto. O cara tá velhinho. Todo dia eu vi na televisão. Ele tá velhinho.
Tá? Não é só o Magid que fica velho. Todo mundo fica velho. Tá? Muito bem. Então, aí nós vamos ter que falar do Mishpahá Hatzalah, ou seja, a formação... Hã? Guilherme Arantes? Não é Guilherme Arantes, não. É o capitão? Não, não é Guilherme Arantes, não. É Mishpahá Hatzalah, que é a Sagrada Família. Então, Deus, então, salva o homem, aqui em cima, dando o que para o homem? Assim que o homem desobedeceu, o que ele fez com o homem? Ele deu uma pele, ele deu uma vestimenta. Então ele cobriu, ele deu uma clipar para um homem e uma clipar para a mulher. A gente imagina, nas fotografias é diferente, né? Uma tanguinha. Tem uma tanguinha para o homem e para a mulher botou um bustiezinho nela, né? Tá? Isso é a mentalidade lá da Idade Média, tá? Muito bem. Agora, aqui, esse clipar já não é mais só essa vestimenta, já é uma vestimenta para família. Então, ele primeiro cobre o homem e a mulher, depois o Eterno cobre a família. Em loja, o que nós formamos? Uma família. Tanto nós formamos uma família, como é que eu chamo? É que vocês são solteiros. Mas se vocês fossem casados, como é que eu chamaria a esposa de vocês? Cunhada. Como é que eu chamaria o filho de vocês? Sobrinho, Néfil, né? Néfil, né? E cunhada em inglês é sister-in-law, tá? Ou seja, irmã na lei. Por isso, quando é falado lá, aí os irmãos de Rav Yeshua, ou seja, brother-in-law, irmão na lei. O inglês ele manteve isso. É por isso que eu sempre falo para vocês que a língua correta do estudo da maçonaria é o hebraiz, que é hebraico com inglês, tá? Muito bem. Blitz, aí, hã? Blitz, exatamente. Pô, legal. Quem foi? O Ari? Pô, o Ari, a idade, hein, Ari? Olha lá, né? Você esconde a idade, mas a Ana Lúcia sabe a idade, a cunhada sabe, hein? Então você tem mais de 60. Muito bem. Então, presta bem atenção. Agora, irmãos, para vocês que são maçons, pelo amor de... Tá dando para ver aqui, Lucas? Tá. Eu... Aqui na frente também. Ah, é? Eu tô aparecendo aí também? Tá? É mesmo? Deu tudo certo assim, né? Pô, legal. Toda, mas aparece. Não, então, mas legal, né? Bacana. Deu certo, então, o ângulo, né? Muito bem. Vamos lá, então vamos ver. Irmãos, para vocês que são maçons, aí pro Falcão, o Falcão está nos assistindo, lá de Pernambuco. Eu não consigo saber, Rabi, aqui. Tem muita gente. Isso é errado no Facebook. Tem que mandar uma carta lá pro judeu lá. Tem mais de 70 pessoas acompanhando. Ah, é? Mas qual é o Zuckerberg, né? O judeu que casou com a chinesa, né? É a união do Ocidente com o Oriente, né? Já fizeram o Olan Rabá. O Rabi hoje ele tá piadista a nível de Torá. Olha lá, isso é perigoso. O Ali tá com 50 anos, né? Ah, é? 50 anos? 49. 49. Então perguntar à cunhada se é verdade isso aí. Diz para ele levar a certidão que a gente vai fazer a carteirinha dele. Nós vamos dar de presente uma carteirinha pela idade verdadeira. Então vamos lá. Irmãos, agora vocês que são maçons, aí para o nosso querido Falcão, que pega as nossas instruções e amplia e leva lá, compartilha, né, com a sua loja. Em Bereshit, o homem é salvo. Em Noa, a família é salva, tá? Então, existe salvação para o homem e para a família. Quando o cidadãozinho, ele está no mundo profano e ele sente a necessidade de ser salvo, ele sente a necessidade de, sendo salvo, salvar a sua família, ele toma esse passo em direção à maçonaria. Ele toma esse passo em direção a estudar a Kabbalah. Ele toma esse passo em começar a assistir os nossos vídeos, em ler os nossos artigos e de outros, tá? Então, quem é que é responsável agora
por buscar a salvação. O homem individualmente. Individualmente. Pastor não salva, papa não salva, cardeal não salva. Você se salva unicamente através do combate da sua própria ignorância. E você tem o livre-arbítrio para morrer ignorante ou morrer tendo algum conhecimento da Torá. Não precisa ter toda. Você não precisa ser um... Nunca vai ter o conhecimento de tudo. Exatamente, isso é verdade. O que o Roche falou é verdade. Mas você não precisa ser masterizado no Tania, entendeu? Sabe? O Rebbe falava isso, o Rebbe falava... é até legal que você o tenha, como o Label Wolf é, né? O Label Wolf é o Baal Shem Tov vivo hoje. Para mim, né? Mas tem gente que não é. Se você chegar lá em Jerusalém e falar de Label Wolf, levar uma pedrada. Você entendeu? Porque ele vai falar de reencarnação, ele vai falar de um monte de coisa. E o judeuzão acha que o osso vai ficar lá na caixa, e no dia do Olam Rabá, a caixa vai se abrir e vai sair um cara andando lá de dentro. Você entendeu? Mas vale tudo, né? Quer dizer, como a gente nada sabe, qualquer um pode inventar, né? Não é verdade? Vocês entenderam como isso aqui é importante? Tá? Vocês entenderam, né? Então, o maçom, ele primeiro se salva, depois salva a sua família. Tá? E depois, obviamente, vai tentar... Quer dizer, gente, salvar não é ir para o céu, ver anjo, papai do céu. Lá está o trono de Deus, não pode chegar muito perto que você pega fogo, né? Embora espírito não pega fogo. Nem o fogo do espírito é fogo, tá? Muito bem. Tá? Vocês entenderam isso daqui. Então agora vamos para o Ler Lerá. Ler Lerá. Ler Lerá. Terceira, Parashá e o fechamento do nascimento do maçom, né? Vá, ler, que é imperativo do verbo ir. Ayá, né? Vá, né? Ler. Vá, imperativo. Lerá, por você, pra você, em você. Ir pra dentro de você. Aqui, então, ler e lerá, o que os nossos sábios vão extrair de ler e lerá e trazer para a maçonaria? Vou dar uma dica. 2 mestres aqui, hein? Primeiro vigilante e um mestre instalado. Pelo amor de Deus, não façam vergonha perante o público. Qual o exercício anual? Vitriol. 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 Não tem aquele negócio. Tá certo, vitriol. Exatamente. Gente, olha a beleza dessa maçonaria. Eu acho isso extraordinário. Uma pergunta que o irmão fez aqui respondendo. Ele falou mal que não é maçom, mas viu mal as ações desses que se dizem maçons, né? Isso não é maçonaria. Isso é maçonaria. Isso é maçonaria. O que você está vendo ali é assim, ó. O pastor que você vê na internet lá, conversando com o demônio. Não tem pastor que conversa com o demônio lá na igreja? Não tem? Isso não é pastor, aquilo não é uma igreja e ele não está falando nada da Bíblia. Você entendeu? Ele inventou um troço. Todo mundo pode inventar, não tem um livre-arbítrio? Então o cara inventa tudo. Aqui não inventamos nada, irmãos. Se o Rabi falar uma coisa que não esteja em algum lugar da Torá, vocês podem imediatamente recriminar, colocar em público e eu venho a público me desculpar, tá? Nada que eu falo não está ligado à Torá, tá? Senão eu não poderia... inclusive a transmissão dessa semana, de quarta-feira, né, no grupo do Géa Salmos, né, o fundo eu vi, agora é que eu vi, né, ontem, a tábua de delinear que só 17 no mundo hoje vivo, né, então já fomos 23. Então, nós fomos 22, aí era 23, mas agora só tem 17 vivos. Inclusive aquele venerável lá da Glesp falou: o professor, o senhor é o último brasileiro vivo. Quer dizer, ele já me matou, o cara. No Maranhão, né? Mas era Maranhão que tinha? Acho que O cara acho que era Belém, né? não, Era Maranhão? Mas morreu também.
Não tem aquele cara, aí tem aquele outro personagem, Morrel. Tá? Mas o cara tava louco pra eu morrer, pra eu parar de falar essas coisas. Não me mataram ainda. Eu morri, literalmente, mas voltei. Tá? Estou aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, ler, lerrar é importante. Vá por si. Então, para aqueles que receberam, irmãos, o que eu fiz por vocês essa semana foi um ato realmente de sedacá, tá? Porque eu peguei o vídeo do nosso poderosíssimo Leibel Wolf, que demorou a mandar, vocês viram? O Leibel demorou a mandar. Ontem à noite, né? Anteontem, né? Ele demorou a mandar. Vocês sabem que o Doctor é 15 anos mais velho que eu, né? Então eu estou com 67, ele está com 82, né? Então, nessa idade, quando o nosso Rebbe, né, ele atrasa alguma coisa, a gente acha que morreu. Você entendeu? Então, eu tô igual o venerável lá da Glesp, né? Você é o último vivo. Você entendeu? Você entendeu? Tá? Mas eu fiquei preocupado mesmo. Porque quando ele atrasa, ele manda na terça-noite, né? Ele mandou só na quinta. Mas o que eu fiz? Eu peguei e mandei o resumê, né, da Parashá Ler Lerá para vocês, aonde eu coloco as 3 coisas que ele fala ali, que é muito importante, né? Vá por si, né? Então, como é que é esse vá por você, vá para dentro de você, né? Visite a sua caverna, tá? Porque nós não somos seres cavernosos, nós somos seres cavernosos, né? Nós temos que sair dessa caverna que a gente está. Então, por exemplo, Davi da Meller, né? Quando ele estava fugindo lá, né? Para Shaul não passar a espada nele, né? Que ele já estava ungido para ser rei, mas Shaul não saiu do cargo, né? Imagina, o próprio Deus tira o cara do cargo e o cara diz, não entrego. Parece o PT, né? Não é verdade? Não é verdade? Parece o PT, né? Aliás, tem um venerável em Sorocaba também que saiu do cargo e não quer entregar, né? Também, você vê, isso aí está na Torá. Está na Torá. Isso está na Torá. Aí, o que acontece? Davi da Amélia, ele fugiu para onde? Para uma caverna, Adulão, né? Aí, quando ele entrou na caverna lá, o que ele encontrou? Mais 400 iguais a ele, né? Então, quer dizer, quando a gente vai se esconder de nós mesmos, nós vamos encontrar um monte de gente que é como a gente, não é verdade? Tá? Aí o outro também que correu 40 noites e 40 dias, né, sem parar, para se esconder em uma caverna foi Eliarro, né, o profeta era Elias, né? Aí o que o profeta, o que Hashem fala para Elias? Elias, fala, Rocha, o que Hashem fala para Elias? Ainda no Reino do Norte? Não, nada disso. Sai da caverna. A resposta é sempre a mais simples. Você entendeu? Já ia arrumar 7.000 que não se dobraram a Baal. Não, a resposta é sempre a mais simples. Sai da caverna. E por que tem que sair da caverna? Porque a caverna não é lugar de profeta. Caverna, certo. Caverna não é lugar de profeta. Onde é o lugar do profeta? No deserto. Pô, Rocha hoje tá bom. Eu gosto assim. O lugar do profeta é no deserto. O nosso lugar, o lugar do maçom, é aonde? Dentro da loja, brincando de Men in Black ou no mundo profano, levando a luz da maçonaria? No mundo profano. No mundo profano, tá? Porque querendo ou não querendo, quando a gente entra na nossa caverna, que é a loja, a gente se sente defendido, né? Se sente protegido, se sente entre irmãos, né? Recarregamos a bateria, né? Todas essas coisas. Então, aqui nessa Parashá, vai começar a aparecer, então, para o maçom cabalista, verbos que vão dar para ele um movimento. Então, vá por ti, ó, aqui, ó. Então, o que o maçom ele faz? O maçom vai. Ele caminha, tá? Aonde está essa palavra caminhar? Como é que se fala caminhar em hebraico?
Não, é nada de Kadima. É halahá, halahá. Lerá, vá, caminhar, halahá. Você entendeu? Então, à medida que a gente vai no nosso halahá, não é ralada, é halahá. Até que a gente cai e dá umas raladas, mas no nosso halahá, o que vai acontecendo com a gente? A gente vai aprendendo a caminhar, a gente vai se tornando, vamos assim dizer, mochileiros mais fortes, né? Tá? Ok? Então, por exemplo, o pessoal que faz a peregrinação até a Aparecida, né? O camarada disse lá, não, 6 meses antes eu começo a fazer esteira, não sei o quê, porque a gente caminha 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, 4 horas à noite. Tem todo um procedimento, né? Então, a gente aprende a caminhar. Como é que a gente aprende a caminhar, mestre André? Como é que a gente aprende a caminhar como maçons cabalistas? Qual é o primeiro treinamento? Estudar. Isso aí. Combater a ignorância. Estudar. E qual é o mínimo minimorum desse estudo que um maçom cabalista precisa ter? Mínimo minimorum. Um mínimo. Estudar as preleções. Shabat. Fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Tá? E durante a semana, lê um artigo, né? Assiste um vídeo, tá? Aí você está aprendendo a caminhar. Aí depois que a gente está começando a caminhar, a gente tem força para subir a escada de Jacó. Porque a escada de Jacó não é uma escada rolante. Para você subir uma escada, você tem que ter força nas pernas. Então você primeiro aprende a caminhar. Você vai trumar, que é doar. Tá? Aí, uma vez que a gente aprendeu a doar, e como é que a gente aprende a doar em loja? Qual é o primeiro exercício de doar em loja? Qual é? É a responsabilidade do primeiro vigilante. Instruir aquele que chega, né? Instruir aquele que chega. Instruir como instruído até o seu grau ele foi, tá? E aí nós vamos aprender, aí nós vamos começar a nos tornar hebreus. O que é hebreu? Ivri, em hebraico, né? Sai e chega. Aí nós vamos começar a aprender a sair de estados de tristeza para estados de alegria, de estados de ignorância para estados de menos ignorância, para estados de egoísmo para estado de menos egoísmo. Não estou nem dizendo altruísmo, estou dizendo menos egoísmo. Que foi o artigo que eu coloquei essa semana. A gente usa um termo em hebraico chamado persek, tá? Persek são essas divisões que a gente vai escalando na escala espiritual. Então, a escada de Jacó, como está na maçonaria, ela tem 3 persequim, ela tem 3 graus ali, né? Que é fé, esperança e caridade. Ok, ali está super resumido, né? Mas lembre-se que aquilo é uma forma semiótica, né? Uma forma simbólica de apresentar isso. Então, nós vamos aprender um verbo muito importante nessa caminhada, né, para nos tornarmos maçom. Por isso que é the Masonic Birth aqui, né? É o nascimento do maçom, tá? É o verbo hatzar, atravessar, tá? E aqui tem uma passagem muito importante de Rav Yeshua, né? Quando ele fala para os apóstolos, vamos para o outro lado. Ele não fala isso? Vamos para o outro lado. Aí todos entraram no barco. Ele parece que foi dormir, estava ali descansando. Na realidade, ele estava fazendo uma pegadinha, né, para os desesperados do barco, né? Que essa parábolazinha poderia ser chamada os desesperados do barco, né? Tem os desesperados do baile e ele é desesperado do barco. Senhor, não se incomodes que morramos, né? Vamos afundar, o barco está dando água, né? Rav Yeshua lá, pá, tranquilo, lá dormindo. Água. Acalma-te, né? Vento, cala-te, né? E fez-se a paz, tá? Então, o que ele fala para os apóstolos ali? Que ainda não eram apóstolos. Mas o que ele fala ali para os tamudim dele, para os discípulos dele? O que ele fala? Então, só que ali não é Amuná, não está escrito Amuná.
Ele ali vai perguntar que raio de ivri são vocês. Porque a vida de Avram Avinu, que é a paraxá de hoje, ela é caracterizada por quê? Sair e chegar sempre. Ele estava sempre saindo e chegando, saindo e chegando, saindo e chegando. Então ele tinha sempre o Hatzah dentro dele, tá? Então, quando a gente sai da loja para o mundo profano, nós vamos enfrentar tribulações, nós vamos saber vencer as tribulações, porque nós somos maçons cabalistas. Aí nós vamos fazer o quê? Retornar para a loja para nos recarregar, combater de novo a ignorância e voltar para o mundo. E quando isso vai acabar? Lamento dizer, nunca. Nunca. A gente nunca vai deixar de ter tribulações. Vocês podem até mandar uma carta por Aveshua lá reclamando, né? O Senhor disse que nesse mundo teremos tribulações. Porque o Senhor não disse uma tribulação, né? Porque a unidade é só Hashem, tá? E aí, tendo essa capacidade de aprender a atravessar, nós vamos aprender a trabalhar. Então nós vamos poder trabalhar como maçom. Aí nós vamos poder pegar o maço, o cisel lá, né, e ficar tirando as arestas, né, as arestas das transgressões, tá? Só minhas ou minha e dos outros? Minha e dos outros. Ajudando os outros, né? Você não tira dos outros, mas você ajuda os outros. Ó, pega aqui o pregão direitinho, ó, nesse ângulo, quando eu tive um problema como esse, né? Isso, tá? E aí é muito importante nós entendermos como é que na Torá isso vai aparecer e nas bulas, né, maçônicas em inglês, esses verbos eles são mais latentes, né? Em português já mais ou menos se perdeu, né? É muito difícil traduzir do inglês para a língua portuguesa. É muito difícil, né? Porque o inglês ele é realmente uma mistura ainda de celta, de hebraico e de latim, tá? Ok? Agora, a nossa língua é 75% latim, tá? Então, tem palavras, por exemplo, em inglês, que fica claro, como Passover, peça, passou, né? Passou por cima, né? Porque o anjo exterminador passa por cima, né? Do Dalet, né? Da porta, não é isso? Passa por cima. Mas nós traduzimos como Páscoa. Não é uma festa. Lá, meu avô, foi uma luta para traduzir. Foi, né? Puxa vida, dessa semana traduziu tudo errado, cada coisa. Ah, então, mas eu traduzi para vocês direitinho. Não, sim, mas no YouTube, quando você ouve no é diferente, é difícil, porque o YouTube está tirando de inglês para português, é difícil. Mas eu, inclusive, coloquei as palavras em hebraico ali, não foi? Então, ajudou vocês? Ajudou. Tá. Então, vamos lá ver? Então, vamos lá. Qual é a primeira... Para terminar, hein, irmãos, para terminar. Qual é a primeira instrução que nós vamos ter em Avram Avinu? Lembre-se, Avram Avinu. Abrão, nosso pai. Não é mestre. Então, Avram não vem ensinar nada a ninguém. Avrão, o que o pai faz com o filho? O pai transfere. O pai transfere, tá? É a sua riqueza, né? O professor ensina, mas o pai transfere, literalmente. Tem até herança, né? Herança genética, não se fala? Herança genética. Tal pai, tal filho, não é verdade? Então, a primeira situação que nós temos perante Avram Avinu é a obediência. Qual é o primeiro problema que nós temos aqui em Bereshit? A desobediência, tá? Então, Avram Avinu, ele vai ser obediente e ele vai transferir essa obediência como pai, tá? Então, rinur, aqui vai começar a aparecer o verbo rinur, transferir, hanukkah, transferência. Então, o que o maçom faz em loja, né? A gente faz ali o rinur em volta do centro da loja, acendendo as 3 velas
das 3 colunas, sabedoria, força e beleza. Então, o meu Hamesh, o meu Shamesh, a minha chaminha eu passo lá, mas a minha chaminha não diminui porque eu passei para lá. A chama continua igual. Isso é o Rinu, é transferir, tá? E então é muito importante nós temos entender essas palavras só. Obedecer, obediência e obediente, tá? Tá? Tanto assim que na maçonaria, uma loja, ela tem uma obediência a um oriente, tá? O nosso oriente, ele tem uma obediência Hassidic Kabbalah. Então, eu espero sempre as orientações semanais, para pegar as orientações semanais, Hassidic Kabbalah, e ver aonde isso está dentro do ensinamento maçônico anglo-saxônico. Entendeu? Essa é a mecânica. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: em hebraico, obedecer, obediência e obediente é a mesma palavra, tá? Tet, Zain, aí tem um monte de Aleph, né? Tet, Zain, Tet. Tet, Zain, Tet. Tet, Zain, Tet, Nem. Por quê? É o obediente. É aquele que eu trago a mim, né? Tá? A mim, tá? Muito bem. A outra coisa, o que Avraham Avinu, então, ele fazia, né? Ele fazia. Avraham Avinu foi o primeiro hebreu, não foi o primeiro judeu, né? Quando os rabinos falam isso, eles estão puxando sardinha para o seu lado. Da mesma forma que Roma se apossou de Rav Yeshua como o seu ponto focal, né? Porque Roma se apossou daquilo, né? Eles também se apossaram de Avraham Avinu, tá? Mas não é. Avraham Avinu não é judeu, é hebreu. A arte de sair e chegar, tá? Agora, o que Avraham Avinu ele fez? Ele fez união, tá? Qual foi o grande problema que aconteceu aqui depois da desobediência? Desunião. A separação. Então, o que a gente viu na nossa tábua, né? De delinear, na lousa do Magid, tá? Vamos mostrar aqui, né? Vamos lembrar para a turma. É que a turma do GEA tem tudo isso. Quem não é do GEA, se inscreva no GEA. Se inscreva no GEA. Olha aqui, né? Então, nós tivemos uma Ultraviolet Catastrophe. Nós tivemos uma catástrofe ultravioleta. Uma separação da unidade. Uma separação daquele que é o um. Nós tivemos uma separação da unidade, tá? Ok? Então, os irmãos, façam contato com o Rosh Lucas. Na descrição desse vídeo em cima, vai estar o link de inscrição no GEA. Ah, então, o Rosh Lucas está dizendo que quando esse vídeo subir para a PG e para o YouTube também, não é isso? Tá? Lá no canal Magid Selmek, né? Vai estar lá uma mãozinha, a mãozinha do maçom lá, né? Vai estar lá a mãozinha para você se inscrever no GEA. O GEA é um poderoso grupo e a minha ideia é transformar ter no GEA uma forma pensamento criada mesmo, como nós temos com a egrégora de Tel Aviv. É uma forma pensamento, tá? Onde um irmão não estando bem, a egrégora vai sentir e vai atuar. Como ocorre já na nossa loja, não é isso? A nossa loja criou essa forma pensamento, tá? E a gente já está fazendo essas orações e salmodiando com o pessoal do GEA, né? Do GEA, então, mestre... você está em algum grupo deles? Então, o mestre primeiro vigilante, o mestre André, quem são os seus... Júlia. A Júlia, sempre para as moças, com as moças eu me comunico diretamente, pessoalmente, com os homens não. Aqui, ó, vem aqui, André, vem aqui, mostra aqui, fala aqui, ó. Deve ter alguma coisa muito cara nessa mochila, porque o André vive abraçado com a mochila. Né? Olha lá, entra aqui, fica aí, aparece aí. Mostra lá. Mostra aí, Rocha.
oracional diário. Então, tá vendo? A Júlia tá no grupo do mestre André. Então, a Júlia eu não sei onde a Júlia mora. Mora na Zona Norte. De São Paulo? É. Ah, é? Ela é próxima do acho que é Brasilândia. Ah, é? Então, a Júlia um dia deve vir ao templo, né? São 7 grupos. 7 grupos. Com 4 irmãos em cada grupo. Ah, então, legal, tá vendo? Então, aí a gente tem uma forma de pensamento criada. E nós já estamos trazendo irmãos do GEA, né? Isso é legal. Agora, pega ali, ó, para mostrar, né? Isso, porque os irmãos, eles estão, ó, aqui, ó. Tá tudo exatamente como a Aaron Rouhani, né? Olha só, tá tudo blindadinho, direitinho, consagrado, tá? Com a letra de vocês, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, o que nós vimos, então, que o primeiro problema aqui foi desobediência. Então, essa desobediência levou a essa catástrofe ultravioleta. Aí, Avram Avinu, ele vem e ele começa a fazer união, unificar, tornar uniforme novamente essa relação, tá? E Ihud, tá? Então, Ihud é união, Ihed, unificar, Ahid, uniforme. Então, eu coloquei ali Ahidut, que é uniformização, tá? Ahidut. Agora, da onde vem a palavra judeu? Ihud. Yehudá. Daí é que vem a palavra judeu. O unificador. Aquele que unifica. Bom. Deveriam, né? Parece que por lá não anda muito unificado as coisas, mas tá muito bem. Né? Entre eles. Agora, para Avram Avinu se tornar esse pilar, né? essa coluna da obediência e esse exemplo de homem que ele é capaz de unificar, né? Unir os homens, né? Unir. O que ele teve que passar? Provas. Por Beriná, tá? Beriná. Então, assim que Hashem começa a criação, ele manda a Beriná Shores. Então, é a primeira prova da criação, essa condensação dessa primeira energia criacional. Mas aí já é Kabbalah bem avançada, não vamos falar aqui hoje disso, tá? Porque é através disso daí, dessa alteração, que a gente consegue, por exemplo, promover cura, tá? Que a gente consegue, por exemplo, botar eixo no irmão, né? O irmão tá fora de plumo, né? Então é através dessa Berrina Shores, Berrina Aleph, Berrina Beitz, né? Que a gente bota o irmão no plumo novamente, tá? Tá dentro das ferramentas, tá? Inclusive eu não falei isso aqui, né? Midot, né? Essas experiências divinas, né, na criação, em loja são representadas pelas ferramentas, tá? Então existem 12 Midot, existem 12 ferramentas na loja, tá? Aí o próximo degrau lá da caminhada, né, da Halahá de Avram Avinu, o que é? Ele prova e ele demonstra. Então, quando ele fala assim, mas se tiver pelo menos um justo em Sodoma. Não, se não tiver um justo em Sodoma, está arriscado a não mandar a destruição sobre Sodoma. Aí ele diz, então, por que vocês não vão lá ver? Ele fala isso? Não. O que ele faz? Ele vai lá. Ele vai junto, Você entendeu? Aí é aquele tal negócio, né? A mãe chega pro pastor, pastor, reza por mim aí. Meu filho tá nas drogas, pastor. Aí encontra na rua com uma outra amiga e diz, não, aquele pastor lá é um pastor de merda. Não é verdade? Meu filho continua nas drogas. Eu falo, vai lá, reza pelo meu filho, eu pago o dízimo. E não acontece nada? Não tem isso? Então, tá? Ela até prova que ela tem fé, vai na igreja, paga o dízimo, mas depois ela não vai demonstrar a fé, tá?
Então, aqui foi da onde nasceu o famoso provérbio, né? Mata a cobra e mostra o pau, não é verdade? Mostra a cobra morta. E ainda mostra a cobra morta. Tá certo. Ainda mostra a cobra morta, tá? E aí, quando a gente... aí, vem cá. É a palavra roquear, né? Roquear. Demonstrar é roquear, tá? Então, nós aqui temos berrina chores. Qual é o primeiro cli da árvore sefirótica? Berrina Aleph. O primeiro é Aleph. Tá? Berrina Aleph. E Berrina Aleph representa o quê? A safira Hokma. Então, é a mesma raiz da palavra. Ou seja, demonstrar e sabedoria andam juntos e em paralelo. Não adianta você saber e não demonstrar. Aí você sabe pra caramba, né? Aí diz, ô Rocha, o cara tá se fudendo, você tá vendo? Não é do nosso Oriente, deixa lá. Não, nós não fazemos isso. Nós fazemos aqui a live, né? Para todo mundo, entendeu? Olha aqui, ó. Nós estamos demonstrando a roquear, tá? E terminamos, depois que a gente prova e demonstra, a gente é capaz de receber o quê? Ah, já falei. Receber o quê do Bereshit? Depois que a gente conseguiu provar e demonstrar, tá? Aqui, Noa provou e demonstrou que ele era um justo, não foi? O que ele recebeu por parte de Hashem? O plano para construir a arca. Ou foi Noa que bolou aquela arca? Ele recebeu o plano, tá? Então, ele recebeu. Cabalá, Cabel, tá? Então, depois que a gente prova. E como é que a gente prova? Ah, eu estou aqui no Shabat, estou estudando a Kabbalah com o Rabi. Legal. Tá? Aí eu demonstro. Como é que eu demonstro? Saí aqui do vídeo, já vou para a calçada arrumar um pato para me ouvir. Né? Mas é assim mesmo, gente. É assim mesmo. Você tem que catar o cara para pregar. Quer dizer, o que a gente faz aqui? Né? A gente fica catando vocês, pô. Ou não é? Tá? Aí, depois que a gente demonstra, né, que a gente passou pela instrução, o que a gente recebe mais de Hashem? Mais instrução. Nós recebemos mais instrução, tá? E isso é representado na Torá por 3 símbolos, né? O primeiro símbolo é a Tavá, né? É a Tavá. Ó, ainda tem uma palavra aí que ninguém viu que eu não falei, hein? Eu deixei a pegadinha. Siná. Então, vamos lá. Então, a primeira... Sina, né? Tá? Não, é Siná mesmo, mas pode falar Sina, não tem problema. Tá? É a arca, né? Então, a gente recebe um plano, a gente se blinda direitinho, faz conforme o plano que veio da governança, vamos para dentro, protegemos a nós e a nossa família. Mas depois que acaba a turbulência, a gente sai dessa arca, levantamos um altar e voltamos a dar a população a esse mundo com uma geração melhor, tá? Esse é o primeiro símbolo. O segundo símbolo, dá para ver ali que é um... O que você acha que é ali? Tá difícil. Tem que ter fé. Irmãos, o Maguide não é... Antena? Não, é o Monte Sinai, mas é uma antena. Mas é o Monte Sinai, né? É o Monte Sinai, deu para ver agora? Com fé, né? Muita fé, tem que ter muita fé. Tá? Então ali é o Monte Sinai, tá? Sinai. Então, aqui foi recebido um plano fechado para salvar uma família. Aqui foi recebido a Torá aberta para levar para toda a humanidade. Vocês estão vendo? Aqui é a Torá fechada, aqui é a Torá aberta, tá? Entendeu? Tá dando para ver? Aí nós vamos para o terceiro símbolo. Esse está fácil. Que símbolo é esse? O Gólgota. Tá? E o que representa a cruz?
A cruz representa os dois VAV da criação. O VAV vertical e o VAV horizontal. Então, é o caminho que eu vou ter na Terra, halahá, guiado pela governança, tá? São os três símbolos. Então, vamos lá. O que quer dizer Siná? Siná. Siná. Altar? Siná não é altar. Siná não é altar. Siná não é altar. Uma vez que você aprendeu a caminhar, uma vez que você aprendeu a doar, uma vez que você aprendeu a atravessar, e uma vez que você aprendeu a trabalhar, você se torna um restaurador, você se torna um profissional, proficiência. Então, Siná vai ser proficiência em ser guiado pela governança, uma proficiência espiritual. Mas também o que quer dizer... Isso eu acho fantástico, isso aí eu acho fantástico. O que também quer dizer Siná em hebraico? Avental. Avental. Então, o último passo dessa caminhada é você realmente receber seu avental como maçom, tá? Aí você se torna um pedreiro proficiente, né? Em inglês é proficiency, né? Em português é... Profissional. Não, professional também é em inglês, tá? Mas proficiência é mais do que profissional. Que você pode ser um Uber, um profissional da Uber, mas você dirigir mal, né? Você entendeu? É aquele que tem a habilidade. É proficiência, né? O cara, vamos assim dizer, é o Pelé do negócio, né? É o Pelé do negócio, tá? Vocês entenderam? Então, esse caminho da primeira, segunda e terceira parashot é o nascimento do maçom. É ele receber o siná dele, que é o avental. Que em inglês é apron, né? É apron em inglês, tá? Então, irmãos, eu fico por aqui, no vídeo aberto. Sempre lembrando que os irmãos que quiserem se aprofundar nos estudos, tem aí as apostilas para comprar, né? Com o Rosh Lucas, tenho também o... Todos os links vão estar... Todos os links vão estar nesse vídeo. Então nós temos a apostila com os modelos da Kabbalah, nós temos com artigos da Kabbalah, nós temos a Masonic Roots, né? As raízes da maçonaria, né? Que essa semana aí nós demos a última revisão, né? Já está sendo produzida. Terça-feira. Terça? Terça, o Robson. Ah, então você pega na quinta. Quinta é véspera de feriado, é isso? Não é véspera de eleição, né? Não é feriado ainda. Tá? E também tem as 300 perguntas. Eu sempre falo desse book de 300 perguntas, porque para quem não é maçom e quer entender melhor, por exemplo, ontem eu tive que tirar, eu falei assim, vou tirá-la imediatamente das nossas páginas. Uma moça. Porque ela me chamou de um monte de coisa errada, ainda disse que eu não acreditava em Deus. Você entendeu? Absurdo, né? Como é que alguém não me conhecendo pode me acusar de tanta coisa? O senhor acabou de dar uma instrução e a pessoa diz que não acredita em Deus. Eu acho gozado isso. Como as pessoas apontam o dedo assim, né? Ninguém sabe fazer isso, só sabe fazer isso. Apontar, acusar, né? Ninguém sabe ter parceria com Hashamaim, né? Muito bem. Então, os 300 perguntas eu acho importante, irmão, porque você que não é maçom, você vai ter... Você e você, ó. Você se pergunta... né? Porque é legal. Eu acho que tira essa ideia. Essa moça, que deve ter uns 20 e poucos anos de idade, ela tinha ódio mortal da maçonaria. Ela chegou a dizer, desde os 6 anos de idade, que eu ouço que vocês são do demônio. Olha só que coisa. Ela tá igual o Cabo da Ciolo, né? O Cabo da Ciolo, mas o Cabo da Ciolo é marketing, né? Tanto assim que com aquela besterol contra a maçonaria, ele com R$800, ele fez a mesma intensidade de pontos do que o ex-ministro, né? Com 45 milhões.
Não é verdade? Ou seja, só se joga pedra em árvore que tem fruto. Exatamente. Tá? Então, muito bem. Eu acho 300 minutos importante. Então, nós temos aí esses 5. São 5, Roche, books? São 5, né? Da Kabbalah são 2 juntos. São 2 juntos, né? Compra-se os 2. Né? Aí tem o do 300 perguntas e o Raiz da Maçonaria. Ah, é? Ah, não são 5. Eu pensei que fossem 5. Ah, não, é porque tem um que está sendo feito. Que o Fernando é o coordenador desse trabalho, tá? Isso daí. Também peço a vocês, aí também tem a mãozinha do maçom, que nos ajudem, né? Porque o Roche tem que melhorar os equipamentos. Vocês veem, a gente poderia projetar essa tela do lado do visor de vocês, né? A gente faz tudo isso daí, vamos assim dizer, com a mesma tecnologia de Avram Avinu. Nós podemos dizer que o Oriente, ele realmente está nas raízes da Torá, né? A tecnologia na época de Noé era muito avançada, né? O pessoal diz que mas essa tecnologia foi perdida. Foi perdida. A nossa é muito inferior à do próprio Noé. A nossa está ali, não. A nossa está ali de Avram Avinu, tá? Então nos ajudem, porque para vocês terem uma ideia, uma instrução dessa, eu tiro do meu dia de trabalho 1 dia e meio, tá? Para preparar isso para vocês, tá? Então, fico por aqui. Shabbat Shalom a todos os irmãos, tá? Que vocês tenham uma semana poderosíssima, né? E nos veremos, então, a próxima semana é loja? É loja. Então, a próxima semana é loja, tem iniciação, então haverá uma transmissão da loja, tá? Então, Shabbat.